Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que a Adobe faz grandes atualizações, como foi dessa vez, eu fico bastante ansioso para ver os detalhezinhos aí que eles colocaram nos programas. As primeiras coisas que a gente já pode notar são as novas telas de inicialização. Todos os programas da Adobe houve essa mudança, houve também alteração nos ícones. Houve pequenas alterações na parte estética do programa, como o logo agora aqui do Lightroom, né, está como LRC de Classic. Agora também colocaram essa nuvenzinha aqui na parte de cima, que é justamente o armazenamento que a gente tem, e antes não tinha essa opção, e a galera que usa muito, às vezes ficava na dúvida de quanto espaço tinha, se dava para salvar, se não dava para salvar. Então aqui agora a gente vê em tempo real o status da sua nuvem na Adobe. Como vocês podem ver aqui, eu acabo não utilizando muito, 4,2 GB de 120 GB. Então para mim, até agora essas alterações não fizeram muita diferença. Algumas alterações eu achei bem interessante. Por exemplo, vamos abrir qualquer foto aqui e vamos vir aqui no modo revelação. E eu percebo que ainda tem uma galera que tem dúvida nessa questão de curvas de tons. Agora eu consigo ver, usando o meu RGB como está aqui, ó, eu já consigo ver se eu colocar para baixo o tom que eu tenho, se eu colocar para cima o tom que eu tenho. Antes eu percebia, inclusive quando eu comecei a usar curvas de tons, eu não sabia o que acontecia, se eu colocava para baixo, se eu colocava para cima, então a gente ficava fazendo muitos testes. Agora eu já consigo ver, ó, se eu selecionar o RGB aqui, se eu selecionar o green, né, se eu colocar para cima, ó, por que ficou verde? Ele já está me mostrando no gráfico aqui. Se eu coloco para baixo, Gé, mas isso não altera nada. Cara, para quem está começando, para quem está estudando, é um ótimo parâmetro ali para poder ver o que está acontecendo. Outra coisa que mudou é que agora a curva de tom de pontos, né, saiu daqui de baixo, que era um botãozinho bem pequenininho que tinha ali, e agora foi aqui para cima, ó. Tanto o paramétrica, que aí você tem ali um limite para trabalhar, né, ó, tanto o pontos, que agora eu consigo também já fazer tudo aqui na parte de cima. É uma mudança simples, mas percebam que mesmo aqui na paramétrica ou no ponto, eu tenho a parte de baixo um pouquinho mais escura e a parte de cima um pouquinho mais clara. Repito, para quem está começando, é uma boa alteração que a Adobe fez. Eu percebi também, percebi, uma agilidade um pouco maior do programa, principalmente nessa parte aqui de biblioteca ou na parte de filme aqui embaixo, na Film Strip aqui embaixo. Eu percebi o programa um pouquinho mais rápido. Logicamente isso não exime aquela responsabilidade que a gente tem de, na hora de fazer a importação, sempre importar um por um ou o padrão, que é o que normalmente eu sugiro para o pessoal fazer. Aqui, ó, criar visualizações, eu sugiro sempre o um por um, vai demorar um pouco mais para importar, mas depois a agilidade do programa vai ser muito melhor, ou o padrão, tá? Se você tem um volume muito grande para trabalhar, eu sugiro que você importe as fotos num momento que você não vai trabalhar com PC, deixe importando um por um, e depois você vai ter muito mais agilidade, tanto aqui no modo biblioteca, tá, ó, quanto também no modo revelação. Eu percebi o programa um pouquinho mais rápido nessa parte. Na verdade, é uma preocupação que a Adobe tem frequentemente de estar ajustando as configurações do programa para estar sempre melhorando a questão de desempenho. Logicamente, a gente quer ter, principalmente para quem trabalha com volume grande de fotos, a gente quer ter a agilidade do programa, tá? Então foi uma alteração não explícita, vamos dizer assim, mas eu percebi que houve uma diferença no desempenho do programa. Então eu já falei de curva de tons. Outra coisa que mudou, mas mudou de uma maneira que aí para mim também não tem diferença nenhuma. Aqui no modo HSL, se você trabalha com Lightroom no HSL, não houve diferença nenhuma. Mas se você trabalha com cor, olha que interessante. Houve aqui um incremento de cores, ó. Não tinha nas versões antigas essa quantidade de cores, era um pouquinho reduzido. Logicamente, se eu trabalhar aqui nesse modo todo colorido, eu tenho todas as cores aqui. No meu caso, eu trabalho com a guia HSL, não houve diferença nenhuma. Então são alterações até aqui, mas para encher linguiça, pessoal, não teve tanta diferença assim, fora a questão do desempenho, que é muito legal. Agora, aí uma ótima alteração. Tá? Uma ótima atualização. Aqui em editar e preferências é possível agora, e isso não existia nas versões mais antigas, a opção da gente importar as nossas fotos já
com um perfil de cor pré-estabelecido na câmera. Por exemplo, nas nossas câmeras tem monocromático, tem vivo, tem paisagem, retrato, sépia, tem uma porrada de coisa. Se você usa o arquivo RAW para fazer as fotos e usa um monocromático, vamos supor, quando você importa essas fotos para dentro do Lightroom, ele muda o seu perfil para um perfil padrão, como está aqui, ó, padrão Adobe. Era assim que estava antigamente, ó. Padrão Adobe, e não importa se você fizesse a foto em preto e branco, em sépia, em vivo, em paisagem, ele sempre iria colocar o padrão Adobe por cima da sua foto. Isso era uma dúvida frequente da galera. Mas eu fiz todas as fotos preto e branco, quando eu abro no Lightroom a foto está colorida. Por quê? Se você faz em RAW, essa informação de monocromático ela é perdida e aí o padrão Adobe entra em ação. Agora, e aí é uma alteração realmente muito importante, eu posso substituir esse padrão Adobe por um padrão que eu coloquei na minha câmera. Então vamos supor, na verdade, que vocês configurem a câmera de vocês lá no perfil de cor para neutro, né, que é o que geralmente a galera usa, só que você altera o seu neutro, você coloca menos contraste, menos saturação, um pouquinho menos de brilho, você já consegue fazer uma alteração na sua câmera usando o perfil de cor. Nessa hora você já pode pedir para a Adobe não alterar o perfil de cor e usar o perfil de cor da sua câmera. No caso aqui, a Sony, se eu tivesse importado fotos da Nikon, fotos da Canon, fotos da Panasonic, ele já iria me mostrar todos os perfis de cor aqui. Como eu trabalho com a Sony, ele me mostrou só esse. E o mais legal, eu consigo acrescentar mais câmeras e mais perfis de cor. No nosso casamento, o Ricardo tem uma Canon, o Percy tem uma Nikon e eu tenho a Sony. E o que eu tenho que fazer? Eu trato todas as fotos da Sony, trato todas as fotos da Nikon e trato todas as fotos da Canon. Agora eu já posso pedir, a gente numa reunião, vamos configurar todas as câmeras para manter um perfil neutro e posso fotografar e depois tratar tudo isso em lote. Isso é muito legal, mas não é tão legal se você, por exemplo, não configura a tua câmera para o perfil de cor, não adequa a sua câmera, vamos dizer assim, e depois faz tudo no programa. Então, para mim e para a galera que trabalha com mais câmeras, eu acho que é uma boa atualização, tá? Existem outras atualizações também. Existe uma atualização agora que a gente consegue fazer um preset adaptativo. Então, por exemplo, se eu crio um preset no ISO 2500 e vou aplicar esse preset no ISO 100, ele faz uma adaptação entre o ISO 2500 e o ISO 100 e mais ou menos ele adequa ali o redutor de ruído para o ISO 100. É interessante, eu não cheguei a testar ainda realmente para poder passar aqui no vídeo, porém uma das atualizações mais importantes que para mim realmente fez muita diferença é isso aqui, ó. Então vamos supor que eu quero exportar essa foto aqui que já está finalizada, eu quero exportar essa foto aqui. Só que eu quero exportar em alta, eu quero exportar para o Facebook e quero exportar em baixa resolução. Como que era feito antigamente? A gente exportava em alta, depois voltava, exportava em baixa, depois voltava, exportava para o Facebook. Agora, cara, e isso é incrível, isso realmente para mim é o que a Adobe fez de melhor nessas atualizações. Agora eu já posso vir aqui então, exportar, e olha que interessante. Nessa parte aqui do lado, ó, que são as pré-definições, antes era só uma opção, então eu consegui escolher só uma opção. Agora eu tenho como escolher, por exemplo, alta, eu tenho que ticar aqui na frente alta, eu quero também Face Insta e quero também para uma prova. Olha que interessante, eu tiquei as três coisas. Logicamente são pré-definições que eu já configurei, ele desabilitou toda essa parte aqui da exportação do arquivo, das configurações, e aí ó, exportar em lote. E olha que interessante, cara. Ele está me pedindo aqui o seguinte, ó, Jefferson, escolha uma pasta para eu exportar as fotos da prova, escolha uma pasta para eu exportar as fotos do Face ou do Insta, e escolha uma pasta para eu exportar as fotos em alta. Isso quer dizer o quê? Cara, eu já consigo exportar cada foto em cada pasta diferente. Isso é muito legal. Logicamente, isso não poupa tempo de processamento. Por exemplo, o tempo vai ser o mesmo se eu exportasse em alta
Aí depois ia lá, exportava em baixa, o tempo é o mesmo, porém, eu não sei vocês, mas eu às vezes quando eu tenho que exportar todo um casamento, o que eu faço? Eu deixo exportando aqui e vou fazer outras coisas. E de repente nesse meio tempo eu esqueço de voltar para ver se já terminou de exportar. Aí o que acontece? Aí demora, porque daí eu tenho que voltar lá e exportar de novo. Fazendo desse modo, o que eu faço? Cara, eu deixo para exportar de todas as formas que eu preciso e vou fazer minhas coisas. Quando eu voltar, já vai estar tudo aqui exportadinho. Então, eu achei legal. Fora isso, pessoal, não teve tantas alterações assim drásticas. Houve uma melhora na questão do pincel. Agora eu consigo, por exemplo, mudar a cor de um objeto usando aqui a ferramenta do pincel, tá? Vou pegar uma foto aqui. É que aqui eu tenho uma cor muito neutra com um tom de pele, mas eu já consigo, a Adobe colocou essa parte aqui, ó, que é a matiz do pincel, né, e depois até um ajuste fino, eu já consigo, por exemplo, se a blusa do cara tá vermelha, eu consigo deixar azul. No meu trabalho, eu não utilizo esse tipo de alteração, mas para quem faz fotos de gestantes, criança, eu acho legal você saber que tem uma opção agora que você consegue estar modificando aqui a cor do objeto diretamente no Lightroom. Antigamente era feita no Photoshop, a gente tinha que ir lá no Photoshop, mudar a cor, mas de verdade, cara, não houve grandes alterações. Teve essas duas, da questão do perfil de cor e a questão de exportar várias vezes. Isso para mim é realmente uma boa atualização e faz com que cada vez mais a gente fique fã da Adobe, tá? Atualize, use versões pagas do programa para você ter sempre esse benefício de estar atualizando e até o próximo vídeo.